Paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Reed. E hoje nós estamos aqui para aprender mais sobre a palavra de Deus. Bom, vamos ler aqui um texto que está em Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, para aprender um pouco sobre fazer a vontade de Deus, mesmo em meio às dores, às lutas, às dificuldades e aflições, tá bom? Vamos lá! Antes de nós partirmos para a palavra, eu peço que desde já você já se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos para que eles possam aprender mais da palavra de Deus. E agora, vamos orar para enfim passar para o texto. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, aprendendo de Ti. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através de nós, a Tua vontade para nós, a nossa necessidade. Aquilo que o Senhor vê, que nós precisamos ouvir de Ti, que a Tua palavra seja como uma semente em terra fértil em nossos corações, que dê frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos lá, vemos aqui Jeremias, um profeta que foi escolhido por Deus para anunciar a Judá que aquela nação seria destruída, porque Judá era uma nação completamente corrompida, desviada dos caminhos do Senhor. Fazia parte da nação escolhida por Deus, o Senhor amava aquela nação, mas eles estavam desviados do Senhor. E sabemos que todo pecado tem uma consequência, e essa seria a consequência para aquela nação. Eles estavam tão depravados, tão distantes de Deus, que o Senhor destruiria e tiraria aquele povo, os 70 anos, botaria lá na Babilônia, e depois dos 70 anos que traria de volta. Porém, o povo não dava ouvidos à pregação de Jeremias, de tão distante que eles estavam de Deus. Jeremias começa a se entristecer muito por causa disso, e ele decide parar de pregar. Porém, as palavras de Deus dentro de Jeremias foram como um fogo que ardiam dentro dos ossos dele. Quer dizer, ele decide se calar, mas aquilo que estava dentro dele, que o Senhor tinha colocado, era maior e mais forte do que qualquer dor e aflição que ele estivesse sofrendo naquele momento. Porque ele estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus, estava sendo zombado, e ele estava sofrendo muito na mão dos homens enquanto ele pregava. Mas o sofrimento de se calar e de não fazer aquilo que Deus mandou era muito maior, a ponto dele decidir: não, eu não consigo me calar, eu preciso pregar. Eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou, porque as palavras de Deus, desde que eu tomei essa decisão, estão como um fogo em meus ossos, queimando dentro do meu ser. E é assim que nós devemos nos sentir, é esse o senso de propósito que deve estar dentro de nós. Devemos estar tão íntimos e tão ligados ao Senhor, que ao menor indício ou passo ou decisão de desobedecer, o senso do propósito, o Espírito Santo de Deus deve nos incomodar de tal maneira que nós não consigamos fazer isso. Devemos entender que a missão que nós temos é muito maior do que qualquer aflição e dificuldade, e que o nosso Deus é muito maior do que qualquer luta que apareça à nossa frente. Ele nos ordenou, nós devemos cumprir. Teremos lutas? Sim, Jesus falou que nós teríamos aflições, mas ele também nos disse: tem de bom ânimo. Ele falou que enviaria o Consolador para estar conosco em todo o tempo. E se orássemos, ele enviaria a paz que excede todo o entendimento. E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então, meu amigo, se você está com vergonha de pregar a palavra, que as palavras de Deus hoje agora sejam como fogo dentro de você, para que elas sejam maior que a vergonha. Você está com medo, está sofrendo por fazer a vontade de Deus, que o fogo do Senhor dentro de você seja maior do que o sofrimento deles, para que você possa entender: não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque, meus amigos, nós temos que entender que nós temos que escolher onde queremos sofrer. Não existe vida fácil para ninguém nessa terra. Olha só, ou você decide fazer a vontade de Deus e sofrer na mão dos homens, ou você decide então se calar e sofrer no final nas mãos de Deus. Ter aquele senso, ter o fogo queimando dentro de você e você calado. Não. E pior, se você então decidir abafar esse fogo, extinguir o Espírito Santo dentro de você, te incomodando para fazer a vontade de Deus, aí você simplesmente receberá o preço da desobediência. Desobedecer é pecado. Nós pecamos quando nós não fazemos a vontade de Deus. E há um preço para a desobediência. Desobediência é pecado. O salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte eterna. Então, pense comigo. Escolha onde você quer sofrer. Ou sofre nas mãos dos homens para fazer a vontade de Deus, ou sofre nas mãos de Deus, ou sofre nas mãos de Deus por querer agradar os homens, por querer fazer a sua própria vontade. Essa decisão é muito fácil. Pense comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer a vontade de Deus. Os homens, eles virão contra nós, é certo. Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Há um fogo queimando dentro de mim.
Eu vou resistir à vontade de Deus? Eu vou resistir àquilo que o Senhor quer que eu faça para agradar homens? Ou para que eu não seja caluniado para sofrer? Não, a vida nessa terra é passageira e nós temos que ter um senso de eternidade muito maior do que um senso de querer viver bem nessa terra. Nós não somos chamados para viver aqui, somos chamados para viver uma pátria celestial. E o Senhor hoje te chama e te desperta para que você hoje possa fazer a vontade dele, mesmo em meio à dor, aflição e dificuldade da sua vida. Jesus, ele sofreu e muito para fazer a vontade do Pai. Ele precisou morrer para pagar o preço pelos nossos pecados. Cumpra hoje a vontade de Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, para que a dor no final não seja maior para você. Cumpra que as palavras de Deus hoje sejam como fogo nos seus ossos e sejam mais fortes do que qualquer outra dor. Que o senso de propósito dentro de você seja mais poderoso do que qualquer adversidade. Porque o Deus que está com você é maior que as adversidades e Ele te encherá desse centro de propósito, desse fogo e do Espírito Santo que te incomodará para fazer a vontade de Deus. E se você hoje quer fazer parte dessa pátria celestial, você pode repetir essa oração aqui agora comigo. Faça o seguinte, repita as palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Pai, perdoe os meus pecados e faça de mim uma nova criatura. Amém. E agora vamos fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dito. Obrigado por esse despertar. Que as Tuas palavras sejam como fogo em nossos ossos, para que nós possamos, independente da dor, continuar a pregar, continuar a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar para todos os seus amigos. É isso, um abraço e nos vemos depois.